Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir as Escrituras no livro do profeta Isaías, capítulo 31. Livro do profeta Isaías, capítulo 31. Diz assim a palavra da salvação: Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Todavia, este é sábio e faz vir o mal, e não retira as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Como pairam as aves, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém, protegê-la-á e salvá-la-á, poupa-á-la-á e livra-á-la-á. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele de que tanto vos afastastes, pois naquele dia, cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para pecar-lhes. Então a Assíria cairá pela espada, não de homem, a espada não de homem a devorará. Fugirá diante da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. De medo não atinará com a sua rocha de refúgio. Os seus príncipes espavoridos desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. Vamos orar nesse instante, buscar a presença de Deus. Santo e amado Pai, Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Israel, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus da aliança. Nesse momento nós nos apresentamos humildemente diante da Tua presença e rogamos que assim o Senhor venha nos auxiliar e nos conduzir pela Tua palavra a toda a verdade. Oramos em Cristo, ó Deus, também rogando sobre aqueles que sofrem e pedindo o Teu livramento nessa pandemia. No nome dEle oramos, para a glória dEle. Amém. Queridos, o profeta Isaías, ele é conhecido pelo seu chamamento no capítulo 6 do seu livro, e ele profetizou durante 40 anos, e ele foi um profeta que já recebeu uma incumbência no seu chamamento muito dura. O Senhor disse que ele ia pregar para um povo duro, por um povo cego e surdo. É claro que essa linguagem é simbólica, é no sentido que eles não dariam atenção para aquilo que o profeta ensinasse, o povo não se arrependeria dos seus pecados, o povo não iria olhar atenciosamente para a lei de Deus. Mas Isaías, durante os seus 40 anos de ministério, ele foi fiel, mesmo tendo uma geração tão corrupta e tão contumaz contra o Senhor. Queridos, ele profetizou no período de alguns reis, tanto no reino do norte quanto também no reino do sul. Israel, quando começa o período da monarquia, após o último juiz chamado Samuel, como os irmãos sabem, ele também foi profeta do Senhor e sacerdote, nós tivemos 3 reis no chamado reinado unificado: Saul, Davi e posteriormente Salomão. Depois disso, um dos seus filhos passa a reinar e juntamente um outro rei se levanta no ano 930. Nós temos ali, antes de Cristo, a divisão do reino do sul e reino do norte. Nós temos 10 tribos ao norte, nós temos 2 tribos ao sul. E nesse período, principalmente nas tribos do norte, um período de 200 anos, nós vivemos um dos perigos maior que nós podemos viver no que diz respeito aos nossos dias, que é aquilo que nós chamamos de apostasia. Hoje nós vemos o número de desigrejados crescendo absurdamente. E ali nas 10 tribos do norte, ainda que eles fossem
um povo que tinha o sangue de Abraão, que tinha as promessas de Moisés. Naqueles 200 anos, quase sempre aquele povo esteve contra o Senhor. Diferentemente das duas tribos do sul, onde nós temos transições de reis bons e reis que são terríveis, que são pecadores, mas a grande maioria dos reis das tribos do sul são reis tementes ao Senhor. Queridos, e esse texto que nós acabamos de ler, do capítulo 31, ele fala sobre o ministério e sobre a vida de um rei, o rei Ezequias, o piedoso rei Ezequias. Ezequias, ele foi um rei temente ao Senhor, ele foi um rei que ele estabeleceu novamente o culto segundo os padrões da aliança, segundo os padrões da lei de Moisés, bem diferente do reinado do seu pai Acás, que foi um rei terrível que não temia ao Senhor. Queridos, mas Ezequias também era pecador, assim como eu e você, e mesmo ele muitas vezes tendo estabelecido o culto em Israel, ele tendo quebrado os postes ídolos, ele tendo tirado toda aquela idolatria de Judá e de Jerusalém, no momento de guerra, no momento de defender Israel, no momento de defender Jerusalém, de defender as duas tribos do sul, Judá e Benjamim, ele também teve os seus aliados. Em certo momento ele se apegou ao Egito e tentou que o Egito fosse o seu aliado contra a Síria. Naqueles dias a Síria era o império mais poderoso do mundo. E a Síria, no ano 722 a.C., tomou Samaria, as 10 tribos do norte foram tomadas, e o que nós observamos então é que isso causa um sentimento de medo também no rei de Israel, ali em Judá e em Jerusalém, no reino do sul, chamado Ezequias. Se você ler segundo livro dos Reis, 18:10, ali Samaria é tomada. Isso aconteceu no 9º ano do rei Oséias e no 6º ano de Ezequias. Pois bem, no 14º ano do reinado de Ezequias, o que acontece? A Síria também invade Jerusalém. Você pode encontrar isso lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 18, versículo 13. Queridos, e naquele momento, o homem de Deus, que realmente o piedoso rei Ezequias, em certo momento, ele depositou mais confiança na sua habilidade de governar e também com o Egito como seu aliado do que no próprio Senhor, e nisso ele desagradou a Deus, mesmo tendo sido um rei tão piedoso. Então aqui nós temos uma mensagem importante para que Israel compreenda que quem pode cuidar dele em toda e qualquer situação é o Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que nós somos o Israel de Deus, e nós precisamos considerar que mesmo nesse período de pandemia, o Senhor continua cuidando do seu povo. Diz assim o verso 2: Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Observe que o profeta repreende as duas tribos, e ali nós precisamos considerar que essas tribos do sul, tendo o rei Ezequias, principalmente ele está sendo repreendido, porque os cavalos e os guerreiros do Egito são fortes, mas existe algo muito mais precioso, e que Ezequias e o povo de Israel, o povo de Judá, não poderia de nenhuma maneira se esquecer, que era o Deus Todo-Poderoso. Naqueles dias era rei na Síria, o império mais poderoso do mundo, Senaqueribe, e esse rei e os demais reis que o antecederam já haviam conquistado 46 cidades, e esse era o maior império do mundo. Mas o verso diz que eles não atentam para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Olha que diz então o verso 2: Todavia, este é sábio e faz vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. O Senhor deixa claro que o pecado seria punido e que o Senhor também ia punir quando se buscasse ajuda na iniquidade. Queridos, naquele momento Ezequias e as duas tribos do sul depositavam a sua confiança no Egito. E aqui nós temos algumas semelhanças muito fortes com esse nosso período de pandemia. É claro que nós precisamos orar pelos nossos governantes, é claro que nós precisamos colocar
os profissionais que estão trabalhando na área da biologia, na área da farmacêutica química, da bioquímica, da medicina. Nós precisamos orar para que Deus providencie medicamentos, vacinas, mas o que nós precisamos nos lembrar é que Deus continua cuidando do seu povo. Não é no Egito que nós encontramos a nossa esperança, mas sim no Deus Todo-Poderoso. Diz o verso 3: pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Quando o Senhor estender a mão, vai cair tanto o auxiliador, o Egito, como o ajudado, Israel, e ambos serão consumidos. É claro que nós não precisamos considerar aqui que Israel seria exterminado, mas Israel ia perceber que grande engano era confiar que o braço do Egito, o braço de Faraó, poderia os amparar. Diz assim então o verso de número 4: porque assim me disse o Senhor, como o leão e o cachorro do leão rugem sobre a presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem por a sua multidão, assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Queridos, observe que a palavra Senhor aqui está em maiúsculo. O próprio Deus diz que é Ele que vai lutar por Israel. Eu gostaria que você passasse um pouquinho as páginas da sua Bíblia, lá no capítulo de número 36, por gentileza. No capítulo de número 36, nós temos então o momento que Isaías já havia profetizado, aqui inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 31, que Senaqueribe invadiu Judá no 13º ano de Ezequias, como eu já disse, e um dos seus generais, chamado Rabsaque, ele afrontou a Deus. Ele disse que os deuses da Assíria eram mais poderosos. Ele disse que nenhum dos povos tiveram qualquer condição de lutar contra os seus deuses. Inclusive, Ezequias havia retirado o ouro do templo, entregado aos assírios, pagando imposto. Então ele está dizendo que o templo havia sido retirado das suas riquezas, os povos haviam sido destronados pela guerra e ninguém poderia livrar Israel, Judá de Senaqueribe. Queridos, inclusive as 10 tribos do norte já haviam caído justamente para esse império, e Ezequias tinha sido alguém que pôde acompanhar claramente a queda de Samaria, ainda no seu reinado, bem no início do seu reinado. Então Ezequias ele vai rasgar as suas vestes, ele vai proclamar um jejum solene em todo Israel, e ele vai procurar o profeta Isaías. Então o profeta Isaías vai dizer que Deus é aquele que irá pelejar contra Israel. Quando aquele homem Rabsaque e o seu rei Senaqueribe, eles confrontaram o povo de Deus, eles estavam lutando contra o próprio Senhor. E aqui nós tivemos uma das maiores vitórias do povo de Deus no Antigo Testamento. Olha o que diz o verso 5, voltando ao capítulo 31. Como pairam as aves, assim o Senhor dos exércitos amparará a Jerusalém, protegê-la-á e salvá-la-á, poupá-la-á e livrá-la. É o próprio Deus que iria poupar o povo de Israel, que ia proteger o povo de Israel, que ia amparar a sua nação. Verso 6: Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes. O profeta chama o povo ao arrependimento, que eles possam se lembrar do livramento que Deus já havia concedido tantas vezes em Israel. Diz o verso 7: Pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para pecardes. Observe que mesmo nas duas tribos mais santas, as tribos do sul, de Judá e de Benjamim, havia idolatria, e o Senhor diz por meio do seu profeta que eles vão lançar fora os seus ídolos e que eles voltarão para Deus. Verso 8: Então a Síria cairá pela espada, não de homem, a espada não de homem a devorará, fugirá diante da espada, e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados.
o maior império do mundo, o seu comandante Rabsaque e o seu rei Senaqueribe seriam envergonhados por causa do poder de Deus. Diz então o capítulo 37, versos 36 e 38. Capítulo 37, versos 36 e 38, do profeta Isaías. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi e voltou e ficou em Nínive. Nínive era a capital da Síria. Versos 38. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adramaleque e Cesarete, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate. E Azarradom, seu filho, reinou em seu lugar. Observe que o anjo do Senhor matou 185.000 assírios e depois 2 filhos de Senaqueribe no palácio do rei, quando eles adoravam aquele deus pagão chamado Nisroque, lá em Nínive, mataram o seu próprio pai. Mas essa expressão anjo do Senhor aqui, sempre que aparece a palavra anjo em maiúsculo, nós temos aqui uma teofania. O que é isso? É uma manifestação visível de Cristo no Antigo Testamento. Então aquilo que Isaías já havia profetizado no capítulo 31, versículo 4, se cumpriu plenamente. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que matou 185 soldados da Síria, e o exército de Senaqueribe foi profundamente humilhado. E o profeta Isaías havia profetizado isso 7 vezes. Esse capítulo 31 é apenas uma das vezes que ele profetizou. Queridos, aqui nós temos uma grande manifestação do livramento de Deus, e nós precisamos orar para que o Senhor nos livre da apostasia das tribos do norte, que o Senhor nos livre de sermos pessoas que não precisamos, ou dizemos que não precisamos mais congregar, como é tão comum nos nossos dias. E agora, quando essa pandemia continua e ela se estende, você precisa se lembrar que não é pela internet que nós cultuamos ao Senhor, mas é no dia do Senhor, é nos trabalhos da igreja, é o seu povo reunido. Não é desta modalidade que nós estamos vivendo nesse período temporário que nós precisamos nos acostumar. Pelo contrário, nós precisamos ansiar voltar às nossas casas de orações, ao templo, ao lugar de cultuar a Deus. Voltando ao capítulo 31, versículo 9, a Escritura diz: de medo não atinará com a sua rocha de refúgio. Quem era a rocha de refúgio? Senaqueribe para os assírios. Eles achavam que aquele rei era invencível. Os seus príncipes espavoridos desertarão a bandeira, ou seja, eles vão abandonar a sua nação. 2 filhos de Senaqueribe que o mataram. Observe como eles abandonaram todo o patriotismo e até mesmo o amor pelo seu pai. Diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. Cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. Essa expressão cujo fogo aqui, ela é uma reminiscência de Levítico capítulo 6, versículo 13. E ali nós temos o texto que fala sobre o fogo do holocausto. E o fogo do holocausto, ele deveria continuamente estar aceso. Ele não poderia nunca se apagar. Aquele fogo onde era depositado os sacrifícios dia a dia, principalmente no sábado, representa o quê? Representa Cristo, que na cruz do Calvário, ele se entregou como oferta perfeita a Deus. Então, quando o texto diz, o Senhor cujo fogo está em Sião, é o Senhor que cuida da sua igreja por meio do seu anjo, o anjo da aliança, o Senhor Jesus Cristo. Ele continua cuidando de mim e de você. Está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. O fogo aqui também é chamado de fornalha, ainda que não fosse um local muito grande aonde era feito os sacrifícios, mas é fornalha no seu sentido espiritual, porque aquilo que significava o holocausto do Levítico 6, versículo 13, era expiação pelos pecados não intencionais. O próprio Davi, em uma das suas orações nos Salmos, diz que o Senhor possa perdoar os pecados que eu não me lembro, os meus pecados ocultos.
que nós possamos então assim se arrepender dos nossos pecados. Se por acaso nós temos colocado no Egito, qual seria o Egito hoje? A medicina, os governantes. Se nós temos colocado não no Deus da aliança, não em Cristo, não no anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo, a nossa esperança, que assim nós possamos nos arrepender e que nós nos lembremos que em toda e qualquer situação, Jesus continua guardando o seu povo, assim como ele foi com Isaías, com Ezequias, ele é assim comigo e com você. Que Cristo assim nos abençoe.